Amém? Então Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 40, e a palavra do Senhor diz a seguinte coisa, Lucas 6, versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vou ler de novo. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Fecha o olho, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, nessa noite, porque mais uma vez nós temos a oportunidade e o privilégio, Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor Jesus, através da tua palavra, através dessa série de mensagens, que é a série Discípulos, Pai. Senhor, que o Senhor Jesus possa encontrar aqui, Senhor, em nós, pessoas dispostas, Senhor, a pagar o preço para ser seu discípulo, Pai. E que nesse tempo, Senhor, nessa mensagem, como eu disse aqui, uma mensagem de ensino, o Senhor possa de fato, Pai, como discípulos do Senhor, nos formar e nos lapidar, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que seja o teu Espírito Santo, que seja o próprio Senhor Jesus ministrando aqui nesse lugar. Que a minha voz humana, as minhas imperfeições, Senhor Jesus, sejam reduzidas a nada aqui, para que eu seja apenas a ferramenta do Senhor, sendo usado por Ti para anunciar aquilo que o Senhor tem, e sendo também, Senhor, ministrado pelo Senhor Jesus. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então como eu disse, nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens, que é a série Discípulos, né? E a verdade é que o meu desejo mesmo, eu tenho um desejo muito forte, ardente no meu coração, de que nesse tempo que você foi lapidado, que você foi instruído acerca de se tornar um discípulo de Jesus, isso possa não ser apenas um momento aqui que nós temos, que isso seja realmente algo que você vai levar para a sua vida, e seja algo que de fato transforme a sua caminhada com Jesus, a partir daquilo que nós pregamos nesses dias. Até porque, eu não sei quantos se lembram, mas eu disse isso no primeiro culto, disse isso no segundo, o Vitor disse isso na semana passada. Nós acreditamos muito forte de que, na verdade, a série Discípulos, ela não surgiu a partir de um simples desejo no meu coração como pastor. A série, ela surgiu muito através de um direcionamento claro que o Espírito Santo nos deu sobre uma convocação que o Senhor está fazendo. Uma convocação, eu lembro que a última vez que eu estava aqui, eu disse exatamente isso, que era uma convocação como do exército. Quando alguém, um líder, levanta uma bandeira e diz: eu preciso encontrar aqueles que estão dispostos a viver e morrer pela sua pátria. O exército faz isso, e a mesma coisa eu sinto que Jesus está fazendo com essa geração, fazendo com você que está aqui me ouvindo hoje. Jesus está fazendo isso com você, dizendo: chegou a hora de você, adolescente, se posicionar. Você, adolescente, ser intencional e entender que eu estou procurando discípulos verdadeiros, para serem formados, para serem instruídos, para serem comissionados à medida daquilo que Jesus tem para a nossa vida. Então, é isso que eu tenho claro no meu coração, que Jesus está convocando os seus discípulos, e nós já temos vivenciado nos últimos dias muito disso. Agora, só para que fique bem claro o caminho que nós seguimos, para nós conseguirmos fechar de uma maneira perfeita, de uma maneira clara, eu quero lembrar vocês então que no primeiro dia, no primeiro sábado que nós começamos essa série, melhor dizendo, nós falamos sobre a importância de você apenas decidir ser um discípulo de Jesus. A gente trouxe que como Pedro, Tiago e João, independente de quem eles eram, independente das circunstâncias, independente das incapacidades deles, como eles se tornam discípulos à medida com que eles decidem largar tudo para seguir Jesus. Então, esse foi o nosso primeiro entendimento, de que ser discípulo
começa a partir de uma decisão que você faz. Não é algo que acontece através de algo muito espiritual. Não é algo que acontece através de muitas coisas sobrenaturais que podem acontecer. Não, Jesus já fez tudo isso por nós. E a palavra é clara em mostrar para nós tudo que Ele já fez. Então, ser discípulo começa a partir de uma decisão sua de ser discípulo de Jesus. No segundo sábado nós falamos sobre o que Jesus nos pede então, a partir do momento em que nós decidimos ser discípulos de Jesus. Qual é o pedido? Qual é então o preço, num bom sentido, que nós temos que pagar para sermos de fato discípulos de Jesus? Como nós vimos lá no texto de Lucas, no capítulo 9, que é negar a nós mesmos, ou seja, renunciar o controle da nossa vida, renunciar o pecado, renunciar às paixões. Também tomar a cruz, ou seja, decidir por Ele todos os dias, decidir negar a si mesmo todos os dias, mas também viver essa vida com Jesus sem olhar para trás. E também seguir Jesus, ou seja, ser um imitador de Cristo. Buscar fazer tudo aquilo que Jesus faz à nossa maneira. É tentar ser literalmente uma cópia de Jesus. E aí na semana passada, o Vitor trouxe uma mensagem então sobre como Jesus ele faz esse caminho de volta para nós. À medida com que nós correspondemos a esse pedido de Jesus. Como nós nos posicionamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo, de como Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos transforma aí sim, em discípulos à semelhança dEle. Uma mensagem muito importante, trazendo exatamente esse entendimento de que Deus Ele não quer simplesmente que você fique pagando preços. Não, Deus Ele pega na tua mão, Ele caminha com você, e através do Espírito Santo Ele te molda. É aqui que começa então a acontecer a transformação. Porque nós falamos até aqui que um discípulo não precisava ser alguém perfeito para ser um discípulo. Mas é exatamente quando nós chegamos nesse ponto em que Jesus nos transforma em alguém parecido com Ele. Então, esse foi o nosso terceiro ponto, vamos dizer assim, da mensagem. E hoje, então, eu quero fechar falando então dos frutos que são gerados em nós. Falando então das características que são geradas em nós à medida com que nós caminhamos com Jesus. Então, eu quero pedir para você, se você puder, anota hoje tudo o que nós vamos falar, porque é importante para você se lembrar. Então, como eu disse aqui, hoje então olhando para essas características, no texto que nós lemos lá no começo há algo muito interessante. Nós lemos apenas um versículo. O texto que nós lemos lá no começo diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. É interessante que no meio desse ensinamento, esse texto, esse versículo, ele está no meio de um ensinamento importante de como Jesus estava dizendo para as pessoas que eles devem proceder. Por exemplo, Jesus está dizendo ali alguns versículos antes: não julguem para não serem julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão. Ou seja, Jesus, Ele está trazendo um ensinamento sobre como nós devemos agir, sobre como nós devemos nos portar. Mas é interessante que no meio desse ensinamento todo, Jesus Ele faz em apenas um versículo uma síntese, ou seja, um resumo muito claro do que realmente acontece na vida de um discípulo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Jesus Ele traz em um versículo apenas o que acontece com um discípulo. Lembrando que um discípulo ele não é apenas um seguidor, como nós já falamos muitas vezes. Mas Jesus então Ele traz isso, Ele diz: todo aquele que for bem instruído, ou seja, todo aquele que de fato for discípulo, todo aquele que caminhar com o mestre, todo aquele que vivenciar a vida junto com o mestre, todo aquele que vê as atitudes do mestre, Ele diz, será como o seu mestre. Não é uma questão condicional, pode se tornar. Não é uma questão de uma opção, pode de repente acontecer. Não, Jesus Ele está dizendo, todo que se for bem instruído pelo seu mestre, todo aquele que caminhar de fato como um perfil de discípulo, será como o seu mestre. É uma consequência natural, é a lógica. Então,
Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se eu e você, nós decidimos ser discípulos de Jesus, se eu e você negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, seguimos a Jesus, se nós temos então a possibilidade de sermos cheios do seu Espírito nessa jornada e nessa caminhada, Jesus ele está dizendo que eu e você, a consequência natural é nos tornarmos semelhantes a Ele. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Jesus está dizendo, se torna de fato semelhante a Jesus, que é o nosso mestre. Então, o que Jesus está dizendo é que um discípulo, ele pode até começar a sua jornada estando todo errado. Um discípulo, ele pode começar a sua jornada de uma maneira problemática, doente, com pecados e etc. Mas, no final dessa jornada, depois de todo o processo, depois de toda a caminhada como discípulo, ele não se encontrará mais cheio desses problemas. Pelo contrário, ele se tornará agora, ele se encontrará igual ao seu mestre, igual a Jesus. Agindo como Jesus, pensando como Jesus, falando como Jesus, amando como Jesus. E a verdade, gente, é que falando assim, principalmente para aqueles que ainda não têm o entendimento, às vezes parece algo estranho, mas a verdade é que se nós queremos ter uma vida plena, se nós queremos ter uma vida boa, se você quer ter uma vida com tranquilidade, independente das dificuldades e dos problemas, você precisa entender que a melhor escolha é ser parecido com Jesus, é ser semelhante a Jesus. Agora, o maravilhoso é que além disso que Jesus ele diz, que um discípulo ele se torna igual a um mestre, que um discípulo se torna igual a Jesus, de que eu e você nos podemos tornar semelhantes a Ele. Jesus ainda lá em João no capítulo 14, perto do final da sua trajetória, Ele falando com os discípulos inclusive, bem mais formados do que quando eles começaram, com muito mais tempo caminhando com Jesus do que lá no começo, como nós citamos em Lucas no capítulo 5. Ele ainda diz a seguinte coisa, ele diz lá em João no capítulo 14, versículo 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então olha só que coisa maravilhosa, Jesus, pegando lá o contexto do primeiro versículo, ele não diz que nós seremos maiores do que Ele, mas Ele diz que nós podemos, sendo discípulos formados, realizarmos ações nessa terra, maiores do que Ele mesmo realizou, pelo poder do Espírito que atua em nós. Ou seja, Jesus está dizendo então, que o resultado, a consequência de alguém que é discípulo, de alguém que vive como discípulo, é não só se tornar parecido e semelhante a Ele, como também ser capacitado para realizar obras nessa terra, até maiores do que a que Ele fez. E olha que Jesus fez coisas maravilhosas. Jesus fez coisas gigantescas. Imagina você, olha para você agora, fala assim, não precisa falar nada, mas só pensa. Imagina você, Jesus dizer para você que você pode ser capaz de fazer coisas maravilhosas como Ele fez, de fazer coisas extraordinárias como Ele fez. Agora, o entendimento é de que isso começa então, nessa jornada de discípulo. Os discípulos, eles não começaram a realizar coisas maravilhosas simplesmente porque Jesus estava falando com eles. Houve um processo, houve uma jornada. E citando esses próprios discípulos, é interessante a gente ver então exatamente o que eu quero falar hoje para vocês, as características essenciais. É interessante a gente olhar para esses homens, por exemplo, e ver como eles foram transformados nesse processo todo. E talvez isso seja algo que você pode aplicar para a sua própria vida, olhar para você e ver de que isso também pode, e com certeza vai, e com certeza às vezes eu espero na verdade que já esteja acontecendo. Por exemplo, quando a gente olha para os discípulos de Jesus, a gente vê, por exemplo, Pedro. Pedro, um homem impulsivo. Pedro, um homem estressadinho. O Vitor falou aqui na semana passada, ele lembrou da espada que Pedro dá uma espadada na orelha do soldado.
E essa espadada, como ele disse, com certeza não foi para acertar a orelha do soldado, até porque senão Pedro seria extremamente bom de mira. Com certeza Pedro pegou a espada para dar na cara do soldado, para matar ele. Provavelmente o soldado, exatamente por ser soldado, foi mais rápido e deu a esquiva do... Quem que é o... Bruce Lee? Anderson Silva aqui, ó. Mas pegou a orelha. Jesus vem e cura. Mas Pedro então era um homem impulsivo. Pedro era um homem estressadinho. Era explosivo. Pedro era inconstante. Tanto a gente vê que Pedro, esse mesmo cara, falava: Jesus, eu não vou deixar você morrer. Eu vou lutar por você. É o mesmo cara que quando Jesus está lá sofrendo, apanhando, nega Jesus 3 vezes. Ou seja, característica de alguém que é inconstante. Mas a gente vê que depois, Jesus ele transforma as características de Pedro. Jesus ele não anula as características de Pedro, mas ele transforma essas características em algo agora produtivo, em algo bom. A impulsividade de Pedro é usada então para ser um grande líder agora. Um líder sábio, que sabe falar, que sabe se posicionar. A inconstância de Pedro, o mesmo que negou Jesus, agora com uma fé inabalável. Alguém que é constante, a ponto de se precisar morrer, ele morre, está tudo bem, por Jesus agora. João, por exemplo, conhecido como o apóstolo do amor, se você pegar os textos, você vai perceber que João era extremamente temperamental. João, ele tinha, a gente vê em alguns textos, o desejo por um status. Jesus, quem é que vai sentar do seu lado quando você estiver no céu? Eles querem saber. É nesse texto, inclusive, que Jesus fala: viu, maior é aquele que serve. Vocês estão achando as coisas erradas. E a gente vê depois, João, um cara 100% amoroso. Um cara que paga o preço pelas pessoas, fiel a Jesus, manso. Tiago, um homem orgulhoso, se torna um homem humilde. Tomé, qual que é a frase famosa de Tomé? Só acredito vendo, e eu vendo, não acredito. Estou brincando, esse aí é o meme, né? Não é de Tomé. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, sempre com o pé atrás, um posicionamento pessimista. Depois, um cara com uma convicção absoluta, um missionário incansável, foi para uma região que ninguém queria ir, foi para a região da Índia, pregar o evangelho de Jesus. Mateus, publicano, corrupto, cobrava impostos judeus para dar para os romanos, considerado um traidor no meio do povo. Depois, um anunciador da graça de Jesus, cuidava dos pobres, o mesmo que tirava o dinheiro deles, agora cuidava dos pobres, cuidava das viúvas. Um exemplo de mudança radical. E por fim, um último exemplo, Paulo, de um grande perseguidor, de um cara orgulhoso, arrogante, de um cara extremista, radical, matava cristãos pelo nome de Deus, se tornar um dos maiores missionários, talvez o maior missionário que a Bíblia relata, se tornar alguém que é anunciador da graça de Jesus para quem ele condenava sendo judeu, para os gentios, sendo alguém que plantava igreja, pregava a salvação através de Jesus. Ou seja, esses homens falhos, imperfeitos, quando se rendem a Jesus, quando se submetem a ser discípulos de Jesus, quando dão o controle total da vida para Jesus, quando eles se tornam de fato discípulos, Jesus ele vem e ele troca as características de problemáticas para características agora de bênção. Se tornam homens muito melhores, homens com propósito, se tornam colunas da fé cristã, se tornam semelhantes a Jesus, e isso mostra para nós exatamente o que Jesus ele pode e com certeza já está fazendo na sua vida. Se você já assumiu o compromisso de ser discípulo de Jesus, entenda que às vezes vai ser até necessário ele expor alguma dessas características.
Se você é alguém estressado demais, talvez Jesus vai expor você ao estresse exatamente porque Ele quer te transformar nisso. Mas a questão é que então Jesus, Ele nos transforma. Jesus transforma um discípulo em alguém agora, a semelhança dele. Lembra o texto? Todo discípulo que bem instruído, agora se torna semelhante ao mestre. Amém ou não amém? Então por isso eu quero, de uma maneira rápida, destacar então algumas características que eu separei. Porque nós poderíamos citar pelo menos umas 100 características de um discípulo. Mas eu separei algumas características que um discípulo manifesta. E mais do que manifestar em si próprio, leva pessoas também a viverem essas características. Ou seja, o que Jesus gera em você, à medida que você se torna um discípulo. O que com o tempo vai começar a aparecer e fazer sentido na sua vida. Então agora, você vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: agora, anota essas características. Agora você vai dizer um pouquinho mais forte. Você vai dizer: por quê? Eu quero ver elas em você. Amém? Então presta atenção. A primeira característica que um discípulo de Jesus começa a demonstrar, a primeira característica de um discípulo que está caminhando com Jesus, está sendo formado por Jesus, é que um discípulo reflete Jesus em tudo o que faz. Repete comigo, fala: um discípulo reflete Jesus em tudo o que faz. Olha só, você já reparou que tem algumas pessoas que às vezes elas se associam a um grupo, sei lá, existe um grupo de pessoas ali, e aquela pessoa se associa àquele grupo, e aí com o tempo, aquela pessoa ela começa a falar igual àquele grupo. Já reparou isso? Já viu alguém assim? Ou alguém que começa a, sei lá, andar igual àquele grupo, se vestir igual àquele grupo. Por exemplo, se você começar a andar comigo, você vai começar a se vestir e ficar muito mais bonito. Tem uns que não funcionam. Mas você já reparou isso? É igual tipo skatista. Honório, fica em pé, Honório. Fica em pé. Olha o Honório, vem cá. O Honório, todo Faria Limer aqui, com essa camisa em cima da camiseta, um boné todo estiloso, com óculos do meu tio, do meu vô. Se o Honório começar a andar com os skatistas, meu irmão, vai dar pouco tempo, ele vai estar com um Geeks, um Vans no pé, falando, com as roupas muito mais largas do que você já está. Está largo, mas podia estar mais. Entendeu? É que você é maromba, né? Ui. Mas eu não tenho dúvidas de que o Honório, provavelmente, se ele começasse a andar com os skatistas, ele seria completamente diferente do que ele está hoje. Alguém duvida disso? Quem aqui lembra do Braga? O Braga que agora está na JNI. O Braga tinha cara de skatista. Pode sentar lá. Imagina o Honório vestido igual ao Braga. Ia ser da hora. Então, o que acontece? Isso acontece muito. Eu lembro que teve uma época que teve uns vídeos que bombaram no TikTok, que era assim, sei lá, eu uma semana assistindo, sei lá, propaganda da Top Term. Aí eu um mês assistindo a propaganda da Top Term. Eu um ano assistindo. Era assim. É exatamente isso, gente. Agora vocês já entenderam, não preciso ficar pagando mico aqui. Vocês já entenderam exatamente o que eu estou querendo dizer? De que um discípulo de Jesus, ele prova exatamente essa mesma experiência. Um discípulo de Jesus, à medida com que vai andando com ele, à medida com que vai aprendendo dele, vai aprendendo mais sobre ele, vai aprendendo mais sobre quem nós somos com ele, naturalmente é alguém que começa a refletir Jesus nas suas atitudes e nas suas ações.
Há 2 textos bíblicos que nos mostram exatamente essa experiência que eu estou contando para vocês. Um deles está lá em Atos, no capítulo 11, não precisa abrir, estou só citando. No versículo 26, que é exatamente um texto que o Vitor citou na semana passada também. De que é quando os discípulos, está vendo? Eu assisti a mensagem, meu irmão. Está vendo? Que é exatamente isso que acontece. Olha só, diz, versículo 26, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Por que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez? Porque simplesmente cristão significa pequenos cristos, ou seja, significa seguidores de Jesus. Ou seja, as pessoas estão olhando e dizendo, ah lá, os caras que são iguais a Jesus. Os caras, eles viviam aquilo de uma maneira natural. Ninguém ficava pensando, nossa, como é que eu posso ser parecido com Jesus? Qual é a frase de efeito que eu preciso falar para as pessoas acharem que eu sou igual a Jesus? Não! Era algo natural. Era algo que ia acontecendo. Outro exemplo está lá em Atos, no capítulo 4, ainda lá no comecinho, que diz, quando confundi tudo aqui, beleza. Quando viram Pedro e João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução, está dizendo dos homens da lei. Aí olha só, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles olharam e falaram, caramba, velho, esses caras não têm instrução, esses caras eram pescadores de qualquer jeito, mas a gente está admirado de como a gente consegue ver Jesus neles. Está entendendo isso? Então, o que eu quero que você entenda é que a primeira característica muito forte de um discípulo de Jesus é que começa a refletir Jesus em tudo que faz. As pessoas ao redor começam a perceber que você é diferente, que a tua fala é diferente, de que há algo acontecendo na sua vida, as suas atitudes são diferentes, a sua reação é diferente. Isso tudo porque Jesus está sendo refletido em você. Eu não sei se você conhece alguém que você conhecia de um jeito e aí parece que mudou da água para o vinho. Você conhece alguém? Eu lembro, por exemplo, do meu tio. Meu tio, para quem não sabe, ele é pastor da Igreja do Nazareno hoje, lá no bairro do Matão. Ele se converteu antes de mim, do meu pai, da minha mãe, se converteu. Só para vocês entenderem, eu posso falar isso, meu tio tem esse testemunho. Meu tio, ele era alcoólatra, drogado, todo problemático. Qualquer dia eu trago ele aqui para ele contar esse testemunho dele. E eu lembro que, de uma maneira milagrosa, nessa igreja, Jesus o encontrou. Jesus não só o encontrou, como Jesus o salvou da morte, não era só a morte espiritual, da morte física. Jesus curou. E eu lembro que um dia eu estava andando na rua e eu vi meu tio andando com uma Bíblia debaixo do braço. Eu falei, nossa, velho, que cara louco, mano. Mas eu confesso para vocês que no meu coração ficou uma grande dúvida. Porque eu dizia, eu vi o meu tio se rastejando porque não conseguia andar por causa do vício. E agora eu estou vendo o doido andando com uma Bíblia na mão. Alguma coisa aconteceu. Graças a Deus, hoje todos nós fazemos parte da mesma fé, fomos alcançados pelo mesmo Jesus. E depois eu entendi, mas o ponto que eu estou querendo dizer é que quando nós nos tornamos discípulos, a gente começa a refletir Jesus, a ponto das pessoas olharem e falar, o que aconteceu com essa pessoa? O que está rolando, velho? O brigão da escola, agora é o gente boa. O estressadinho agora, fica de boa. Aquele que não queria falar com ninguém, só fazia bullying, agora fica de boa. Então Jesus, ele começa a mudar isso. E nós refletimos Jesus, primeiro através do amor por Ele. Quando eu amo Jesus, eu tenho a certeza do que Ele fez por mim, eu começo então a refletir Jesus, porque eu sei e eu me torno grato por aquilo que Ele fez.
Nós refletimos Jesus através da intimidade. Escuta, deixa eu te falar uma coisa, você quer ser discípulo de Jesus, você precisa se comunicar com Ele. Para se comunicar, você precisa ter intimidade com Ele. Para ter intimidade, você precisa orar, filho. Se você não fala com Deus, meu irmão, está falhando. A gente manifesta, a gente reflete Jesus através do Espírito Santo em nós. Sermos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita a viver próximo de Jesus. É o Espírito Santo que santifica o nosso coração. É o Espírito Santo que nos enche de graça e de poder para nós agirmos pela vida de Jesus em nós. Então o que eu quero que você entenda é que a primeira coisa que um discípulo reflete é Jesus em tudo que faz. E você pode já estar refletindo Jesus em tudo que faz, mas essa é uma caminhada de toda a nossa vida. Uma segunda característica de um discípulo que é manifestado é que um discípulo, ele é obediente a Deus em tudo o que faz. Fala para quem está do seu lado, é obediente a Deus em tudo que faz. Gostaram da pausa dramática? Da água? Forte, forte. Olha só, olha isso aqui, Jesus dizendo isso em João, está escrito, ele disse aos judeus, ele disse o seguinte: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Jesus está dizendo, você é verdadeiramente meu discípulo, se você me obedece. Sabe qual que é o problema? É que é muito difícil a gente obedecer. O povo teimoso que a gente é, não é? Olha para a cara de quem está do seu lado, mas olha com aquele olhar assim, você tem uma cara de teimoso, velho. Então, Deus está vendo, viu? Deus está vendo essa teimosia aí. Presta atenção numa coisa. Presta atenção aqui. Ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus se não está disposto a obedecer. Eu não estou dizendo que você não vai falhar na jornada em obedecer a Jesus. Infelizmente nós falhamos. Mas o ponto é que Jesus, Ele está falando que nós precisamos ter a intenção constante de obedecer Jesus em tudo o que Ele faz. Colocar os ensinamentos de Jesus, colocar o que a Bíblia está nos ensinando em prática e ser obediente a Ele. O discípulo, ele põe em prática tudo aquilo que ele aprendeu porque ele quer, em primeiro lugar, agradar a Jesus. Segundo, porque ele quer demonstrar Jesus através da vida dele. Como é que a gente demonstra o amor por alguém se a gente vive desobedecendo essa pessoa? Então entenda que a obediência, ela é uma necessidade presente na vida de um discípulo. Eu estava pensando num exemplo aqui, eu pensei num exemplo muito bobo para falar. Eu vou falar. Eu imagino o seguinte, imagina que, quem é que gosta de jogar futebol? Meninos ou meninas, tanto faz. Beleza, agora você imagina, eu chego aqui, eu digo assim, gente, eu trouxe alguém para ensinar vocês como chutar uma bola. Se você seguir os ensinamentos dessa pessoa, você vai ser um jogador muito melhor. Com vocês, o Messi. Imagina. Entra o Messi aqui. Pode entrar, Messi. Tô brincando. Neymar. Aí beleza, agora imagina o seguinte. Vem o Messi, CR7, Neymar, Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrilho, Martínez, Ranieri. Nossa, velho do céu. Quase falei a escalação completa do melhor time do Brasil aqui. Mas beleza, olha só. Hugo. Imagina esse cara vem aqui e fala: irmão, se você quiser chutar uma bola bem, você vai bater assim. Você vai fazer o que ele está falando ou não? Por quê?
Porque ele é o Messi, meu irmão, você está entendendo? Aí eu falo, Messi, desculpa, eu até entendo que chutar a bola assim é legal, mas eu acho que se você chutar assim não dá nada. Aí eu falo, beleza, faz o que você quiser, eu me tornei o melhor chutando assim. O ponto que eu estou dizendo é que a gente dificilmente vai não seguir o exemplo de um cara como o Messi, porque a gente sabe tudo que ele conquistou, tudo que ele representa. Agora, meu irmão, a gente está falando de futebol. Agora imagina Deus com relação à sua vida. Deus olhar para você e fala, faz assim, vive assim, anda assim, não vai por esse caminho, não vai para cá, vai para cá. Imagina Deus dizendo isso para você e a gente fica falando como se a gente estivesse falando para o Messi. Eu até entendo, mas eu acho que se eu fizer do outro jeito vai ser melhor. Meu irmão, questão da obediência, ela é uma questão de inteligência para quem é discípulo. Eu obedeço porque eu sei que Ele é muito melhor do que eu. Eu obedeço porque eu sei que Ele sabe a minha vida desde antes de eu nascer, sabe como é que ela está agora, e principalmente eu sei que Ele sabe como que eu vou estar depois. Então a obediência ao Senhor, ela é uma característica manifestada nos seus discípulos. E se você tem sido como alguém que quer ensinar o Messi a chutar uma bola, talvez esse seja um desafio para você que você precisa mudar. Começar a obedecer mais a Deus. Começar a pagar o preço de, como um discípulo, obedecer a Jesus. Tem muita gente que não obedece porque ainda não entendeu o que Jesus está falando. Talvez você precise conhecer mais sobre Ele. Talvez você precise aprender mais sobre Ele. Aprender mais sobre a lógica do Evangelho. Jesus está dizendo, aqueles que permanecem fiéis aos meus ensinamentos, ou seja, se você não sabe como permanecer fiel, você precisa conhecer os ensinamentos, meu irmão. Você tem Bíblia aqui, você tem Bíblia no teu celular, você só não aprende porque você não quer. Então, a obediência a Deus em tudo que faz é uma característica do discípulo. Terceira característica, um discípulo, fala para quem está do seu lado, o discípulo é amoroso em tudo que faz. Faz assim para quem está do seu lado. Dorama. Marininha, gente, está viajando, ela está dando alguns workshops na cidade de Maringá, e ela está assistindo agora com certeza. E ela é fã de dorama. E eu, como um bom coreano, meu amor, ó. Beleza. Um discípulo de Jesus, ele é amoroso. Olha só o que o texto diz. 1 João, capítulo 4, presta atenção aqui, para a gente acabar. A Bíblia diz, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Presta atenção que eu nem vou falar sobre esse ponto, o texto ele já é claro o suficiente. Presta atenção, amados, continuemos a amar uns aos, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Presta atenção, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Meu irmão, presta atenção, eu nem preciso falar muita coisa. Um discípulo de Jesus
ele é alguém que, como Jesus nos amou, ama as pessoas também. Tem um monte de gente que só quer amar quem é fácil de amar. Amar quem a gente gosta é muito fácil. Mas o texto está dizendo, amar todos. Amar as pessoas. Presta atenção. Esse amor que ele é gerado em nós, ele vem a partir de Jesus. Por isso que um discípulo de Jesus aprende a amar. Talvez você está tentando e falhando, amar as pessoas por você só. Você não vai conseguir. Você tem que estar próximo de Jesus para o amor que transborda dele bater em você e o amor dele que bate em você transbordar em outras pessoas também. O amor aqui que Deus está falando, ele não é um sentimento, o amor ele é uma atitude. É você ter atitudes de amor pelas pessoas. Sabe como que nós manifestamos o amor, muitas vezes? Com atitudes de perdão, com atitudes de compaixão, com atenção. Tem gente que às vezes só precisa um pouquinho da tua atenção. Você sequer gasta 5 minutos para dar atenção para essa pessoa, independente de quem ela é. Atitudes de humildade, de paciência, tudo isso sendo refletido na nossa vida, reflete o amor de Jesus transbordando em nós. Um discípulo ama as pessoas. Vira para quem está do teu lado e fala, eu te amo em nome de Jesus. Teve gente que usou disso como uma estratégia, eu percebo. Eu vi alguém que eu falei, vira para a pessoa que está do seu lado, a pessoa já, eu te amo. Casa comigo hoje. Já que a gente se ama, né? Família de Deus, amém? Calma. A gente precisa amar os outros como Jesus ama a gente. Alguém aqui se considera perfeito? Alguém aqui se considera perfeito? Levanta a mão. Ninguém? Se Jesus é capaz de te amar você sendo imperfeito do jeito que você é, por que você está esperando os outros serem perfeitos com você para amar eles também? É derramar o amor de Jesus nas pessoas também. Para a gente encerrar, apenas 2 muito rápidas. Um discípulo, ele é um servo incansável. Fala para quem está do teu lado, servo incansável. Filipenses capítulo 2, diz o seguinte, seja a atitude de vocês, presta atenção aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É para ser qual atitude? A mesma, então é igual. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, considerou que ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser, fala forte, vindo a ser servo. Presta atenção. Paulo está dizendo, a atitude de vocês tem que ser igual de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa as suas qualidades, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é muito inteligente, não importa se você é um pouco inteligente, não importa nada da sua vida, a sua atitude tem que ser a mesma de Jesus, que não se importa com nada disso e serve pessoas. Seja a atitude de vocês a mesma. O problema é que tem muita gente que inverte a ordem. Presta atenção que isso é importante, tá? Tem um monte de gente que começa a ser discípulo de Jesus, começa a andar com Jesus, começa a provar do privilégio que é estar perto de Jesus, começa a provar do privilégio que é ter o poder de Jesus atuando em si mesmo, e aí começa a pensar que tem que ser servido. Começa a pensar de que já que eu sou tão espiritual assim, as pessoas precisam querer estar comigo. E a lógica é outra. Jesus era Deus, ele falou, eu não estou nem aí, eu vou lá, eu vou me fazer homem, eu vou servir as pessoas. Então entenda que um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não busca ser servido, mas ele deseja servir. Seguir a Cristo, ser discípulo, significa abandonar o orgulho e ser um instrumento de serviço na vida das pessoas.
Já que você falou para a pessoa que está do seu lado que você ama ela, vira para ela agora e diz o seguinte: eu vou servir você. Olha como foi mais fraco o coro agora. Reparou? Fala forte aí, fala: eu vou servir você. E aí presta atenção, por último, a banda já pode subir, por favor. Presta atenção aqui. Ei, presta atenção. A última característica que eu separei é que um discípulo de Jesus, ele se torna responsável pela missão de Jesus. Olha o texto. Em Atos 18 diz: então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em um nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai-vos mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Presta atenção no que Pedro e João responderam para os caras que estavam perseguindo eles. Olha o que Pedro e João diz: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Sabe por que eles estão dizendo nós não podemos deixar? Porque eles entenderam que eles são responsáveis agora pela missão. Jesus fez o que ele tinha que fazer, agora a responsabilidade é minha. Se a missão de Jesus é reconciliar pessoas com Ele, se eu sou um discípulo, a minha missão é reconciliar pessoas com Ele também. Se Ele quer salvar a vida de pessoas, a minha responsabilidade é salvar a vida de pessoas também, pelo nome de Jesus. Então entenda que o discípulo verdadeiro, ele não consegue esconder a sua missão. E qual é a missão dele? Cumprir a missão do Mestre. E para isso ficar um pouco mais claro, a gente termina agora aqui. Fique em pé, por favor. Mas não perde atenção não, não perde atenção. Quebrei a capinha da menina. Perdão. Ufa. Presta atenção. Para nós encerrarmos a série dos discípulos agora. Eu não sei se vocês repararam, mas aqueles discípulos de Jesus que caminharam com Ele, que foram formados por Ele, que manifestaram essas características que eu estou dizendo, são mesmos discípulos que depois eles são chamados de apóstolos. Porque depois de serem chamados de apóstolos, é porque agora a missão deles não era simplesmente se parecer com Jesus, embora eles continuassem sendo discípulos de Jesus. É porque a missão deles agora era compartilhar com as pessoas aquilo que eles tinham recebido. E esse é o mandamento de Jesus. Isso é ser responsável pela missão. Tanto é que Jesus, ele diz isso lá em Mateus no capítulo 28, um texto que todos nós conhecemos muito, que ele diz: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, olha o que o texto continua dizendo: e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem disso, Jesus ele está dizendo: a missão agora é tua. Se eu fiz você discípulo, vai e faça outros discípulos também. Se eu te salvei, vai e em nome de Jesus apresente a salvação a outros também. E olha o que ele diz: e lembre-se, eu estou sempre com vocês até o final dos tempos. A última característica é de que o discípulo, ele assume o BO, ele assume a responsabilidade. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem aqui, como eu disse, ela é uma mensagem de ensino. Mas eu quero fechar ela aqui hoje. Eu quero fechar a nossa série de discípulos sabendo quem são pessoas que estão dispostas a manifestar essas características, mas principalmente assumir a missão de Jesus, de dizer: Senhor, eu sou um discípulo, mas não apenas um discípulo. Hoje eu entendo que a minha responsabilidade é cumprir a tua missão nessa terra. Se você é alguém assim, eu não vou te chamar para o altar, mas eu quero que você feche o olho no teu lugar agora, e você coloque a mão no teu coração, e você comece a falar com o Senhor Jesus: Pai, eu me comprometo com o Senhor hoje. Ah, Deus, começa a gerar em mim as características de um discípulo verdadeiro.
Começa a gerar em mim as características de um discípulo fiel. Começa a gerar em mim alguém que reflete o Senhor em tudo que faz. Começa a gerar em mim alguém que é obediente ao Senhor em tudo que faz. Começa a gerar em mim, Deus, alguém que testemunha do Senhor por onde passa. Alguém que ama as pessoas. Alguém que serve as pessoas. E em nome de Jesus Cristo, entenda que esse compromisso que você está fazendo com o Senhor, o próprio Senhor Jesus vai levar em consideração, dizendo: agora eu sei que eu posso contar com essa pessoa para fazer discípulos de todas as nações. Ser discípulo significa nos tornarmos a semelhança de Jesus, para sermos discipuladores também.